Olá pessoal, vamos continuar falando do desfraude. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, a sugestão do vídeo está no card aqui em cima para você acompanhar, para você poder entender as dicas que eu vou te dar hoje, ok? Então vamos lá. Uma dúvida que sempre surge para as famílias é: eu uso direto o vaso sanitário ou eu uso o pinico, o troninho? Qual é a melhor opção quando a criança começa o desfraude? Na minha experiência, eu sempre digo que o ideal é que a criança já comece direto no vaso sanitário. Por quê? Porque ela está passando por um momento de imitação. Ela está vendo o pai, a mãe, ela está vendo os familiares, ela está vendo todo mundo ao redor dela usando o vaso sanitário. Então é importante que ela perceba que ela está usando igual a todo mundo. É claro que o vaso sanitário ele precisa ter uma tampa redutora, né, um assento redutor para dar mais conforto para a criança. Agora, claro, existem algumas crianças que nesse primeiro momento se recusam a sentar no vaso. E aí, o pinico ou o troninho, seja lá como você chama, nesse momento, ele vai ser importante, porque ele vai ser uma transição, ele vai ajudar a criança nesse momento de transição. O que eu acho muito ruim é quando a gente oferece somente a opção do piniquinho e não oferece o vaso sanitário, porque quando você estiver na rua com o seu filho, ele não vai ter o pinico. Ele vai ter o vaso sanitário. E pode ser que ele se recuse a ir ao banheiro na rua, na casa da vovó, numa festa de aniversário, porque lá não tem o pinico e ele está acostumado a fazer só no pinico. Então é importante que a gente ofereça as duas opções, o vaso e o pinico. E se o seu filho usa o vaso sanitário com tranquilidade, você não tem necessidade do pinico. É mais um acessório para você estar usando que vai te dar trabalho para higienizar e que não é necessário, já que ele já tem essa facilidade para usar o vaso, ok? Essa dúvida é mais para as mães dos meninos. Carla, eu coloco ele para fazer o xixi em pé ou sentado? Nesse primeiro momento, é muita informação para a criança que a gente está passando, né? Ele precisa perceber o corpo dele, ele precisa entender o sinal desse corpo, ele precisa entender que ele tem que comunicar a vontade de ir ao banheiro, comunicar a tempo de chegar até o banheiro. Então são várias pequenas etapas dentro de uma só. E aí a gente às vezes ainda vai pedir para esse menino que ele tenha mira, além de tudo, né? Que ele suba num banquinho, porque ele não vai dar altura no vaso, e ele acerte exatamente o xixi no buraco do vaso. Isso é muita informação para a criança no primeiro momento, nos primeiros dias. Eu sempre sugiro que o menino faça o xixi no primeiro momento sentado também, até porque muitas crianças não conseguem perceber a diferença nesses primeiros dias entre o xixi e o cocô. Então ele vai falar que é xixi e que é cocô. Então você coloca o seu filho para fazer xixi e na verdade ele está lá em pezinho, preparado para fazer xixi e ele vai fazer o cocô. Então a gente não pode exigir da criança mais uma etapa nesse momento. A partir do momento que você percebe que a criança já consegue ter a noção do que é o xixi e do que é o cocô, está comunicando isso de forma adequada e tem o desejo, demonstra o desejo de fazer em pezinho, porque já viu outros homens fazendo, outros amiguinhos fazendo em pé, a gente pode estar oferecendo essa possibilidade também. Não tem um tempo certo, 3 dias depois, um dia depois, uma semana, um mês, é a percepção mesmo da criança, do quanto a criança também está conseguindo ter esse controle e o quanto isso não vai ser mais uma fonte de estresse e de ansiedade para a criança. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas estratégias para o primeiro final de semana, que geralmente é o mais complicado, porque é o momento em que a criança está aprendendo a lidar com tudo isso. É uma grande novidade, não só para ela, mas para você também. Então, importante, esse primeiro final de semana tem que ser muito bem planejado em termos de saídas, em termos de rotina. Não é que a gente não possa sair de casa com a criança, mas a gente tem que lembrar que se a gente for sair, a gente já vai sair sem a fralda. Então tem que ter um banheiro de fácil acesso, tem que ser um local, se acontecer uma escapulida, que não cause um constrangimento nem para você e nem para a criança. Então tudo isso tem que ser pensado, né, estrategicamente. Muitas vezes eu sugiro que o ideal mesmo é um final de semana mais caseiro, ou passeios na casa da vovó, da madrinha, em locais onde esse banheiro seja realmente de muito fácil acesso e onde a criança se sinta segura e confortável para estar. Se você decidir sair com o seu filho, tem que ter uma estratégia para o carro também, né? Porque a gente não pode colocar a fralda na criança durante os trajetos. A criança vai no carro sem a fralda. E a cadeirinha?
como é que a gente faz com a cadeirinha do carro? Eu tenho uma dica legal que funcionou bastante comigo. É forrar a cadeirinha com um plástico, um assento com plástico e uma toalha por cima. Se acontecer uma escapulida, vai ficar, retida ali a urina naquela toalha e o plástico vai impedir de passar para a cadeirinha. Agora é importante que você tenha o segundo kit no carro, porque se acontecer essa escapulida, você vai ter que trocar pelo segundo kit, tá bom? Às vezes, quando a criança inicia o desfraude, é comum acontecer um pouco de prisão de ventre. Como a criança está aprendendo a ter esse controle, ela vai ter a vontade de evacuar, mas vai estar brincando, muitas vezes não vai sinalizar, vai continuar brincando, a vontade vai passar, mas o cocô ficou lá. A vontade passou e pode ser que fique ressecando ali dentro. Daqui a pouco ele vai ter vontade novamente e vai acontecer o mesmo processo. Com isso, quando efetivamente ele for ao banheiro, pode ser que ele sinta um pouquinho de dor para evacuar. Isso às vezes causa na criança um certo receio de sentar ao vaso. Então tudo isso é importante a gente perceber. Primeiro sinal de prisão de ventre que o seu filho der, é importante começar a mudar a alimentação. Uma ingestão de alimentos mais laxativos pode estar favorecendo nesse momento. Uma ingestão maior de líquido também, para que evite de dar a dor. Porque uma vez que essa dor vier na hora de evacuar, ele pode associar esse desconforto, essa dor, ao desfraude. Uma outra coisa muito importante, não colocar a fralda para o seu filho evacuar. Pode ser que ele esteja com dificuldade de evacuar, pode ser que ele esteja com um pouquinho de prisão de ventre, pode ser que ele mesmo te peça para colocar a fralda para fazer o cocô, mas é importante que você não coloque. Uma vez que você abre mão e coloca a fralda para ele fazer o cocô, todas as vezes ele vai solicitar essa fraldinha para evacuar. E aí você vai perder um pouco o jogo com ele. Uma vez que você cedeu, como é que você vai, das outras vezes, negar essa fralda? Então é importante não colocar. Mesmo que demore um tempo, mesmo que as escapulidas aconteçam com frequência, é importante manter com tranquilidade, segurar um pouco a sua ansiedade e não colocar essa fralda. Tem casos de crianças maiores, que às vezes com 5, 6 anos, com problemas sérios para evacuar, porque lá na época do desfraude, foi colocada uma fralda somente para evacuação e essa criança não consegue depois se desvencilhar disso. E aí tem questões emocionais que envolvem nesse processo, então é importante a gente não facilitar para que isso aconteça. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo sobre desfraude, mas se você ainda tem dúvida, se tem algum comentário para fazer, deixa aqui pra gente, faz o seu comentário, pergunta aquilo que você quer saber. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre desfraude noturno no próximo vídeo. Se você curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!